Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo do curso para interessados em participar da Consulta Pública para Gestores de 2022. O meu nome é Glauciane Périco e eu trabalho no Departamento de Planejamento da ESMED. A equipe do Departamento de Planejamento é responsável por acompanhar, entre outros assuntos relacionados à vigilância sanitária, ao Corpo de Bombeiros, a obras e novas unidades, a programas educacionais federais, a PPFs e prestação de contas dos recursos do governo federal. Nessa aula, nós falaremos sobre os programas governamentais, do acesso até a prestação de contas e as principais atividades do gestor da unidade. Então, o que são programas governamentais educacionais? São ações voluntárias do governo federal que têm a finalidade de subsidiar e suplementar as necessidades das unidades educacionais. Esses dados, essas informações e necessidades são repassados através do censo escolar e por meio também de alguns levantamentos realizados durante o período letivo. Os dois grandes programas do governo federal são o PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, e o Programa do Livro Didático. O Programa do Livro é um programa em que o governo disponibiliza obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio ao processo de ensino-aprendizagem, de forma sistemática, regular e gratuita. O acesso ele é realizado por meio da adesão da Secretaria de Educação e muitos de vocês já devem conhecer o funcionamento desse programa, né? Periodicamente, cada unidade realiza uma análise de materiais que concorrem para serem escolhidos, né, como material didático da unidade. A partir dessa escolha, o MEC disponibiliza, então, algumas regras que são seguidas, então, pelos departamentos de educação infantil e de ensino fundamental para orientar cada uma das unidades. Qual é o papel da direção? É registrar oportunamente a análise e seleção dos livros pelo corpo docente da unidade na plataforma PDD Interativo. Então, ele funciona basicamente com a disponibilização de alguns títulos didáticos. A equipe pedagógica e docente precisa fazer a análise dessas obras e escolher cada qual para a sua unidade, né? Quais serão os livros utilizados naquele período de 3 anos. Esse programa ele não envolve o envio de recursos financeiros diretamente para as unidades, mas o investimento do governo é muito alto, então, por isso, há uma grande responsabilidade dos gestores da unidade quanto à guarda do seu cadastro, do seu login para acessar o sistema e informar a escolha da sua equipe docente e também para disponibilizar e organizar um tempo para que os professores possam, de fato, analisar as obras e que essa escolha seja a real inclusa no sistema do governo federal. Além do programa do livro, então nós temos o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Este sim envolve a destinação de recursos diretamente para as escolas. Quais são as finalidades do PDDE? Então, é o provimento das necessidades prioritárias das unidades educacionais, a promoção de melhorias em sua infraestrutura física e pedagógica e incentivar a autogestão escolar e o exercício da cidadania com a participação da comunidade no controle social. Então, esses recursos, eles vêm para a melhoria da qualidade da educação na unidade educacional. Então, quem vai definir como vai ser gasto esse recurso? Claro, dentro das regras, dentro da resolução do PDDE, é a comunidade escolar. Como se dá o acesso ao PDDE? O FNDE ele repassa os recursos do PDDE básico e de ações integradas às escolas por intermédio da PPF,
que é uma organização da sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado. Sem a PPF, não é possível que a escola receba o recurso, né? Porque a escola não tem como abrir uma conta bancária. A PPF, por ser uma associação, ela pode abrir uma conta bancária. E aí, o FNDE, ele vai abrir uma conta. Hoje, o contrato do FNDE é com o Banco do Brasil, então o FNDE abre uma conta bancária e deposita os recursos do PDDE para as unidades. Essa conta bancária fica em nome da PPF e ela é gerida, então, pelo presidente da PPF e pelo tesoureiro da PPF. Mas então, o que são as ações integradas? Além do PDDE básico, existem então as ações integradas, que são outros programas que são geridos pelo MEC, que seguem os mesmos moldes operacionais do PDDE básico, mas cada ação, cada programa, ela possui uma finalidade, um objetivo e objetos também diferentes do PDDE básico. Essas resoluções, como elas são bem específicas, elas devem ser seguidas estritamente para a correta aplicação dos recursos e alcance dos objetivos do programa. Um exemplo dele é a educação conectada, outro exemplo é o PDDE emergencial, que veio para suplementar no período de pandemia, né, e tinha objetivos específicos. Então, as ações integradas são programas complementares ao PDDE básico. Quais são as condições para efetivação dos repasses do PDDE? Então, para receber os recursos, a unidade executora, como é chamada a PPF, precisa estar sempre com os dados da entidade atualizados, estar com o mandato do dirigente vigente, tanto no sistema do PDD Web quanto na agência bancária, e estar adimplente com as prestações de contas, que são os recursos do PDDE. E como se dá o funcionamento do PDDE? Então, o repasse dos recursos, ele é realizado pelo FNDE em duas parcelas, normalmente em maio e em setembro, e o cálculo é feito por meio da quantidade de matrículas informadas no dia do censo, do ano anterior ao repasse. Então, existe um valor fixo por escola, mais o valor das matrículas, né, per capita das crianças. E também ele vem de acordo com a porcentagem de custeio e capital, que são definidos pelos membros da diretoria da PPF e da direção da unidade, de acordo com os objetivos e necessidades da escola. Então, essas categorias econômicas, elas não podem mudar. Elas são informadas, né, a porcentagem de custeio e a porcentagem de capital são informadas e precisam ser seguidas corretamente. A que se destina esse recurso? Então, os recursos do PDDE destinam-se à cobertura de despesas de manutenção e pequenos investimentos que concorram para a garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica das unidades. Então, servem para aquisição de material permanente, para a realização de pequenos reparos, de pequenos serviços, na aquisição de material de consumo, na aquisição de materiais para avaliação de aprendizagem, para a implementação do projeto pedagógico, enfim, tudo o que concorra para a melhoria do processo de aprendizagem das crianças. E qual é o papel da direção neste programa? A direção da unidade precisa manter os dados cadastrais sempre atualizados e cumprir os prazos estabelecidos pelo MEC e pelo FNDE. Então, durante o ano letivo, algumas ações dependem da participação da direção na unidade, acompanhando os programas, levantando os dados, preenchendo formulários e registrando informações nos sistemas próprios do MEC e do FNDE, além de cuidar com a prestação de contas. Então, a prestação de contas é parte compartilhada com o dirigente da PPF.
E quem vai organizar, quem vai dar assessoria técnica para a PPF é o gestor da unidade. Quais são os sistemas que o governo federal usa? Os principais sistemas hoje são o PDD Web, o PDD Interativo e o SysAlpha. No nosso departamento, nós cuidamos do PDD Web e do PDD Interativo. Então, ao tomar posse da direção da unidade, o CPF do gestor ele é vinculado ao INEP da unidade, que é o código de identificação de cada escola, de cada CMEI, lá com o MEC. Então, ele é vinculado ao INEP e também ao CNPJ da PPF. Então, toda informação é responsabilidade do gestor da unidade em colocar lá nos sistemas do governo federal. Então, todos os acessos aos sistemas são realizados por meio sempre do CPF do gestor da unidade. E o que é o PDD Web? Neste sistema é onde o gestor da unidade informa os dados da PPF e os mantém sempre atualizados. Nele também é que é registrado a porcentagem de custeio e de capital que foi definida para o recebimento no próximo ano letivo. A definição da porcentagem de custeio e capital deve acontecer em assembleia da PPF e do Conselho Escolar, porque essas categorias econômicas elas não podem mudar quando o recurso vier no próximo período. Não é possível mudar a categoria de custeio e de capital. O PDD interativo. Então, como eu falei, ele é um outro sistema do governo federal e ele é muito importante também, porque no PDD interativo é onde encontram-se os cadastros de todos os outros programas de ações integradas. Então, neste sistema que são informados os dados da escolha do livro didático. E nesta plataforma também são inclusas as informações de plano de aplicação do Programa Educação Conectada. Também existem lá resoluções, manuais, comunicados e também o relatório de liberação de recursos, que é onde as pessoas podem ter acesso aos valores liberados pelo governo federal para aquela PPF, para aquela unidade educacional. O acesso ao PDD interativo, então, ele tem um acesso livre, que é para toda a população, e tem um acesso restrito, onde os diretores inserem os dados da unidade. Então, periodicamente ou a qualquer tempo, conforme a demanda, né, e as orientações do MEC e do FNDE, é necessário enviar alguns dados específicos de cada programa, que são pré-requisitos para o recebimento de recursos federais ou de objetos ou de programas e ações integradas do governo. E qual é o papel da direção em relação ao PDD interativo? É informar as decisões do colegiado sobre todos os programas, seguindo as orientações e cumprindo os prazos estabelecidos pelo FNDE e pelo MEC. Todas as informações, então, que vêm da escola, precisam constar nesse sistema, para que as escolas sejam selecionadas pelo MEC e pelo FNDE. E como é que elas podem acessar esses programas e receber os recursos? Isso nós vamos ver então a seguir. Meu nome é Isolde de Siqueira, trabalho no Departamento de Planejamento da Secretaria de Educação e sou responsável pelas APPFs do município. Nessa segunda parte do módulo, nós vamos conversar sobre como a unidade educacional possa participar dos programas do governo federal e receber os recursos do governo. Para que isso aconteça, é indispensável que a unidade educacional ela tenha a APPF,
que é a sua associação de pais, professores e funcionários da unidade. A APPF, ela é uma sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado. Ela também não tem fins lucrativos. A APPF ela é constituída por toda a comunidade escolar. Ela tem a participação dos pais, dos professores, dos funcionários, enfim, de toda a comunidade escolar. Para o FNDE, a APPF ela é uma unidade executora, ela é chamada de UEX. Independente da denominação da APPF, a ideia é a participação democrática nessa gestão pedagógica, administrativa e financeira da unidade. O importante é que a escola congregue a participação dos pais, dos alunos, dos funcionários, professores, enfim, de todos os membros da comunidade, de modo que todos esses segmentos eles sejam representados em sua composição. Qual é a finalidade da APPF? A APPF ela tem uma atribuição própria e ela tem muitas atribuições importantes para o andamento da unidade educacional. O primeiro é administrar os recursos transferidos por órgãos federais, estaduais, distritais e também municipais. Segundo, gerir recursos advindos de doações da comunidade e também de entidades privadas. Controlar recursos provenientes da promoção de campanhas escolares e de outras fontes. É também fomentar as atividades pedagógicas, a manutenção e a conservação físicas dos equipamentos e também a aquisição de materiais necessários ao funcionamento da unidade educacional. Outra finalidade que é muito importante na APPF é de prestar contas de todos os recursos repassados, arrecadados e doados também. A APPF é constituída de diversos cargos. Nesse momento, nós vamos destacar o papel do assessor técnico da APPF, porque a importância dele nesse momento é que o assessor técnico ele sempre será ocupado pelo gestor da unidade e também mais alguns representantes. O assessor técnico tem diversas responsabilidades na APPF, como orientar e acompanhar a associação quanto às normas de criação, funcionamento e também do registro dos documentos da APPF. É também responsável por participar da elaboração e execução dos projetos de atuação, participar na elaboração e na proposta de alteração e também na reformulação do Estatuto da APPF. O assessor ele deverá participar de todas as assembleias gerais, das reuniões, dos conselhos e também da diretoria. Ele deve opinar sobre a aplicação dos recursos de acordo com as finalidades da APPF. O assessor técnico também pode desempenhar as funções de diretor dos conselhos fiscal e também no deliberativo por até 30 dias, desde que essas faltas sejam justificadas. A única coisa que o assessor técnico não poderá fazer é assinar cheques. A organização dos documentos da APPF, elas são de responsabilidade da unidade educacional. Todos os documentos que fazem parte da APPF, elas deverão permanecer na unidade, como, por exemplo, o livro ata, o livro caixa e o livro tombo. Elas são de responsabilidade do assessor técnico, da guarda desses documentos. O livro ata, ele é um livro onde vão ser registradas todas as reuniões ordinárias, as extraordinárias e também as assembleias gerais. Já o livro caixa, ele será utilizado para registrar todas as entradas, que são as receitas, e todas as saídas, que são as despesas,
de todos os recursos financeiros recebidos pela APPF. No livro-tombo serão registrados todas as entradas de patrimônio que são de responsabilidade da unidade, como os equipamentos, os móveis, todos esses materiais eles precisam ser registrados também, tanto as entradas como as baixas. E quando houver também inutilização ou perdas. Há outros documentos que fazem parte também da APPF. Todos os documentos, ofícios, atas, estatutos, tudo que se refere à APPF da unidade, ela precisa ser guardadas, arquivadas em pastas específicas dentro da unidade educacional. Já as prestações de contas, elas também deverão ser arquivadas por no mínimo 5 anos na unidade. Todos os documentos que compõem a prestação de contas, como extratos bancários, notas fiscais, recibos de pagamento, formulários, ata de registros, todos aqueles documentos que são solicitados pelo FNDE deverão ser arquivados em pastas individuais por ano, dentro também da unidade educacional. Todos os documentos da APPF da unidade são de responsabilidade do diretor. A prestação de contas é o fator primordial e ela é a condição para o recebimento contínuo dos recursos federais. A prestação de contas ela deverá ocorrer anualmente, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Nessa prestação serão apresentados todos os documentos que comprovem as despesas, seguindo as orientações do FNDE e também da Secretaria de Educação. A organização dos documentos da prestação de contas é uma responsabilidade que deve ser compartilhada entre o presidente e o tesoureiro da associação e também com a participação do gestor da unidade. Toda a documentação comprobatória da prestação de contas, ela será entregue sempre até o dia 31 de janeiro do ano subsequente. É importante ressaltar que é compromisso da unidade educacional e da APPF a entrega desse documento dentro do prazo determinado. Leituras recomendadas. Resolução número 15, de 16 de setembro de 2021, o Guia de Execução dos Recursos do PDDE. Cada unidade educacional possui um estatuto da sua APPF. Desta forma, é imprescindível que tenha o conhecimento do estatuto e dos documentos sobre a APPF.